Boa noite. Bolsonaro investigado pelo STF. No programa desta terça-feira, nossa entrevista é com o Dr. Ulisses Reis, professor de Direito Constitucional da UFERSA. E mais, mães atípicas protestam na Câmara de Mossoró contra projeto enviado pela Prefeitura. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, você em Pau dos Ferros, Natal, Parnamirim, em Açu, Ipanguaçu, Campo Grande. Alô, minha Caraúbas. Muito obrigado pela audiência nesta terça-feira. 1º de abril, virou, estamos em um novo mês e não é mentira, é a mais pura verdade que o ano está passando muito rápido. Claro, você sabendo de tudo que acontece através aqui da tela da TCM, do cenário político. Você de casa vai acompanhar uma entrevista hoje com o Ulisses Reis, que já é sócio aqui do programa, sobre vários assuntos ligados à política, principalmente ao direito constitucional, eleitoral, quem a gente convida para tirar dúvidas sobre o que acontece. Hoje vamos falar sobre o processo que envolve o ex-presidente Bolsonaro, que virá cumprir a agenda no Rio Grande do Norte. E você de casa, quero também ter a sua participação hoje, hein? Mande a sua pergunta. Tem alguma dúvida sobre este assunto? Envie através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também do WhatsApp 98802-8941. Por falar em 1º de abril, foi em 1964 que começou a ditadura militar aqui no nosso país. É pauta que a gente vai conversar aqui com o Dr. Ulisses, mas amanhã vai ter um evento, audiência pública, 61 anos do golpe militar e os persistentes legados da ditadura. A atuação do Serviço Nacional de Informação na UERN e na Exam Mossoró. Vai ser às 7 horas da noite, no auditório da Faculdade de Filosofia da UERN. Inscrições pelo e-mail carlosgleudstone@mpf.mp.br. Você vai ter os detalhes de como participar, se inscrever através da própria UERN e do Ministério Público Federal, que está divulgando esta palestra, a audiência pública que vai acontecer aqui em Mossoró, tá bom? Então, você aí que está acompanhando a gente, vamos falar sobre este assunto daqui a pouquinho, mas amanhã tem uma audiência pública para quem é mais atento, ligado, para saber um pouco mais das discussões em relação à ditadura militar no Brasil. Bem, vamos falar de Câmara Municipal. A sessão ordinária da Câmara desta terça-feira foi movimentada. Havia a possibilidade da votação de um projeto voltado para a contratação de auxiliares para crianças autistas na rede municipal de educação. Assunto que a gente tratou ontem aqui no nosso programa com o secretário de Educação, Leonardo Dantas. Os trabalhos chegaram a ser suspensos hoje. Vamos acompanhar como foi a sessão. O programa Incluir foi apresentado na Câmara de Mossoró pelo prefeito Alisson Bezerra na semana passada. Nesta terça, a proposta foi inserida na pauta de votações e, por isso, mães atípicas foram até a Câmara e criticaram o projeto, principalmente no quesito qualificação dos que poderão concorrer às vagas. A principal delas, que fala justamente a inserção daquele aluno recém-concluinte do ensino médio sem formação para estar sendo direcionado nas salas de aula com os nossos filhos com deficiência. Então, pessoas sem formação, sem capacitação, especialização, infringindo, violando a lei Berenice Piana, que fala justamente do profissional ser especializado para atender às necessidades e alcançar as habilidades e possibilitando ainda mais o aprendizado dos nossos filhos dentro da sala de aula. Quando a gente fala de profissionais especializados, é justamente para isso, para que o nosso filho esteja ali sendo potencializado e o direito dele de aprender sendo garantido. A advogada Ticiane Teixeira, representante da OAB Mossoró, solicitou mais debate sobre a proposta.
O projeto ele foi apresentado em regime de urgência, mas nós, enquanto OAB, enquanto instituição socialmente referenciada, entendemos que há uma necessidade de um diálogo maior, envolvendo realmente os principais interessados, que são as famílias atípicas, os profissionais de educação, de forma que a gente possa analisar a conformidade com as leis federais hoje existentes. Marleide Cunha se pronunciou afirmando que a aprovação do projeto de lei como está é um retrocesso. É preciso qualificação e a criança não é um objeto que vai estar lá na sala de aula e não precisa de um profissional capacitado. Ele precisa de um profissional que compreendam as necessidades, que estimule as habilidades e as potencialidades dessas crianças para que elas possam ultrapassar as barreiras que encontram pela frente. Desde essa segunda-feira, pelo menos 3 reuniões aconteceram entre vereadores, prefeitura, entidades e Ministério Público, como detalha a vereadora Plúvia. A gente está pedindo a suspensão da sessão para ouvir as mães e pedir para que, principalmente, esse projeto não seja votado em regime de urgência. E na reunião a gente encaminhou o pedido de uma audiência pública para a gente tratar de fato sobre esse PL que é tão importante para a inclusão da nossa cidade. O vereador Alex do Frango, líder da bancada governista, reforçou a necessidade de ter mais auxiliares em sala de aula para crianças autistas e citou a qualificação dessas pessoas. De acordo com o parlamentar, o projeto deverá sofrer alterações por meio de emendas. A minha maior crítica que eu vi, não só em relação ao projeto, mas ao longo desses anos, é a crítica que não tem ninguém não, mas poucas pessoas para cuidar das nossas crianças com deficiência. Para mim, essa é a maior crítica. Então, todas as creches, as escolas precisam de pessoas o mais rápido possível para cuidar das nossas crianças. Essa, para mim, é a maior crítica. E o projeto ele vem praticamente para solucionar esse problema. E um dos maiores problemas que nós temos aqui em relação à oposição, que critica com as pessoas de ensino médio, que não tem condições, não é habilitada para cuidar dessas crianças, e dentro do projeto já tem um desembolso dizendo que essas pessoas terão uma formação. Isso também não quer dizer que as pessoas qualificadas, com pedagogia, especialistas nessa área de tratar com crianças com deficiência, não possam participar. Por volta das 10h45 da manhã, a sessão foi suspensa por 30 minutos e, na oportunidade, as mães puderam fazer observações pertinentes junto aos vereadores. Sugeriram debater o programa Incluir numa audiência pública. No retorno dos trabalhos no plenário, a audiência pública foi aprovada por unanimidade, com data marcada para a próxima quinta-feira, dia 10 de abril. A gente percebe que existe a melhor das intenções, tanto por parte da prefeitura, que quer resolver um problema histórico, e as mães que estão preocupadas, e com razão, e querem também contribuir para a solução deste problema. O que a gente espera é que a vontade de um com a necessidade do outro possa juntar aí essas forças para resolver o problema. O que não pode acontecer é professor, professora ficar com 3, 4 crianças que precisam de auxiliares, precisam desse suporte e não ter ninguém. Mas é preciso avançar sim e com qualidade, que é o principal, porque a gente não pode falar de inclusão excluindo quem precisa de uma boa educação, não é verdade? Então, a gente vai seguir acompanhando. Amanhã vai ter sessão ordinária, vamos saber se vai ter a votação, se vai adiar até a realização desta audiência pública. Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa com o professor Ulisses Reis, que é da UFERSA, professor de Direito Constitucional, Eleitoral, fala sobre muitos assuntos e hoje a gente vai debater aqui sobre o processo que envolve o ex-presidente Bolsonaro. Bem, professor, o que significa Bolsonaro ter sido agora colocado como réu num processo no Supremo Tribunal Federal? Boa noite. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, telespectador que nos acompanha de casa. Como sua própria fala sugere, o que acontece agora, processualmente falando ou formalmente falando, não muda muito ainda o status jurídico de inocente do ex-presidente Jair Bolsonaro e das outras 7 pessoas que estavam nesse primeiro núcleo de denunciados cuja ação penal foi recebida na semana passada no Supremo. Significa apenas que, numa análise prévia, preliminar, e acho que posso dizer até, de certa forma, sem parecer leviano, superficial das provas que foram apresentadas até então, o Supremo disse, olha, a ação penal vai começar,
o Jair Bolsonaro, o Augusto Heleno, o Ramagem e os outros que estão colocados aqui nesse grupo de 8 momentaneamente, agora vão ter a oportunidade de constituir defesa e se defender das acusações que vão ser apresentadas pelo Ministério Público Federal, que foram formadas a partir das evidências que foram coletadas pela polícia. Então, não há culpa ainda, não há sentença, não há pena. Há apenas a oportunidade de se iniciar um processo penal regular, no qual a defesa vai ter ampla possibilidade de se manifestar contra a peça acusatória. Se isso vai redundar numa condenação ou numa absolvição, né, numa prisão ou numa manutenção numa soltura, só os próximos meses vão nos dizer. Professor, e quando eu acompanhei ali aquele momento, né, no STF, os advogados alertavam que Bolsonaro não estava no Brasil. Os que foram apontados também não tiveram ligação direta, não receberam minuta, não estavam presentes, não participaram das ações. E isso não foi suficiente. A partir de agora, é possível de se apresentar essas provas à parte da Procuradoria? Como é que funciona isso? Há contestação? Como é que isso deve se seguir? O Supremo Tribunal Federal, em regra, não é de sua atividade natural fazer julgamento de ação penal, mas ele tem essa competência para determinadas autoridades. A forma como o Supremo julga ações penais é a mesma forma como qualquer entidade do Poder Judiciário no primeiro grau, né? Com a circunstância de ser no Supremo. Ações penais ou acusações penais, elas se baseiam, num binômio de autoria, a gente tem que saber se aquela determinada pessoa cometeu um crime, e materialidade, que é se o crime aconteceu. Pelo que eu pude observar, junto com você na semana passada, assistindo às defesas que os advogados fizeram nesse momento preliminar, né, que ainda não é o momento da defesa propriamente dita da ação penal, nenhum advogado, aparentemente, optou por negar a materialidade dos fatos. Todos eles assumiram que do conjunto que se viu, inclusive um vídeo que foi colocado no meio do voto do ministro Alexandre de Moraes, houve vandalismo, houve depredação e houve tentativa de golpe de Estado. Mas os advogados, cada um ao seu modo, já articularam ali preliminarmente uma tentativa de negativa de autoria. Um disse, não, o meu cliente estava nos Estados Unidos. Não, o meu cliente não participou de reuniões. O meu cliente não tem assinatura. O meu cliente não tem isso, não tem aquilo. Cada um ao seu modo foi tentando, né, negar a sua autoria. Ou seja, eles já estão dando uma amostra, mais ou menos, ainda que superficialmente, de como provavelmente vão agir quando as defesas concretas tiverem que ser apresentadas no processo. A Procuradoria-Geral da República provavelmente vai dizer que os 8 de semana passada estavam, em algum grau, envolvidos nessa tentativa. E aqui já é muito importante pontuar que o 8 de janeiro de 2023, ele já é a culminação da acusação que a PGR levantou, porque os primeiros atos vão começar lá em 2021, em julho de 2021, em setembro de 2021, e em vários episódios que aconteceram em 2022, para desembocar no 8 de janeiro, e as defesas estão dizendo, o meu cliente não estava no Brasil nesse dia, o meu cliente não participou disso, o meu cliente não participou daquilo outro. Então, esse processo vai ser bem complexo, essa apuração factual e essa apuração probatória, porque a tentativa que vai culminar na suposta tentativa de golpe de Estado, ela está fazendo uma amarração de fatos de, no mínimo, 1 ano e meio, 2 anos. Não é de um dia específico em que um determinado evento aconteceu. E, a partir desse encadeamento, os diferentes atores que estão colocados como réus, que até agora são inocentes, eles vão sendo encaixados nas pecinhas do cenário de atribuições em que eles supostamente se dividiram. Eu estou sempre dizendo supostamente porque é todo mundo inocente. Supostamente se dividiram para, enfim, praticar essa tentativa de golpe, que é o que eles estão sendo acusados agora. Então vai ser muito difícil, acho eu, ficar nessa defesa de eu não estava aqui nesse momento, eu não fiz aquilo, não fiz aquilo outro, porque o cenário é de um encadeamento factual de 1 ano e meio, 2 anos. Não é de simplesmente no 8 de janeiro todo mundo descampar em Brasília e eventualmente quebrar a estátua da justiça. Bem, professores da rede estadual que atuam em Mossoró se reuniram na manhã desta terça-feira em assembleia do SINT para deliberar sobre o fim da greve, que já passava de 30 dias. Acompanhe. Paula é professora de português na escola João Paulo II, no Sumaré. A docente refletiu sobre a nova proposta do governo à classe dos professores, que foi acatada em Assembleia Estadual do SINT nesta segunda-feira, 31 de março. A luta foi grande, né? A gente realmente lutava
por reconhecimento, né, do piso salarial, que é a pauta principal dessa greve, mas para além disso tinha também os PCCRs, que é um plano de carreira dos funcionários, uma luta histórica também do sindicato. Havia também como pauta o pagamento dos seletistas e essas pautas minimamente foram atendidas, né? Mas a luta continua, porque nós ainda temos muita discussão para fazer pela frente, principalmente no que se refere às más condições de trabalho e ao sucateamento das escolas. Além de Paula, outros professores participaram da assembleia realizada na manhã desta terça-feira na sede de Mossoró do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte. Os docentes presentes na reunião estavam em uma quantidade menor do que o frequente durante a greve, dado o aguardo do seguimento da decisão tomada pela Assembleia Estadual. Mesmo assim, o momento da ratificação é costumeiro e possui sua importância dentro da dinâmica do sindicato. Bom, na última sexta-feira, o governo se reuniu com a comissão de negociação e também com a direção do SINT, né, e apresentou uma série de propostas que foram sendo recusadas, mas o governo foi apresentando outra até chegar à proposta final, que foi pagar, em relação ao piso salarial, que deveria ter sido pago em janeiro, pagar agora em abril 5%, e 1,27% em junho. Houve um avanço porque a proposta inicial era de 4,83% e em dezembro a última parcela de 1,44%. Mas, para além disso, né, a proposta traz outros elementos que nós julgamos muito importantes. Exemplo, o plano de carreira de funcionário, que é uma luta de décadas, que vinha sendo trabalhado por uma comissão, que inclusive com participação do SINT, mas que não saía dos gabinetes, não saía das gavetas dos secretários. O governo está dizendo que em 15 dias senta com o SINT, faz as correções finais e envia esse projeto de lei para a Assembleia Legislativa para até o final do ano estar aprovado e ter o efeito financeiro a partir de 2026. Então isso é uma vitória histórica. Além da recomposição salarial com reajuste do piso, o novo acordo com o governo do estado prevê também o pagamento para os professores temporários e a revisão do porte das escolas, aspecto importante na gestão democrática do ensino, na visão do SINT. Em meio à negociação para pôr um fim à greve, o governo também abriu as condições para o diálogo sobre a reforma nas escolas e o pagamento do retroativo dos salários, que agora está acumulado desde o ano de 2023. A assembleia realizada aqui no SINT, em Mossoró, neste dia 1º de abril, tem o caráter de ratificação da assembleia que aconteceu em Natal no último dia 31 de março. Agora as escolas estão autorizadas a retornar com suas atividades, enquanto o SINT ainda discute alguns pontos que ficaram pendentes da greve, mas não impedem o retorno dos professores às salas de aula. Apesar da autorização para o retorno das aulas no âmbito estadual, algumas escolas em Mossoró ainda não tinham regressado às suas atividades. O jornalismo TCM foi até a Escola Estadual Professor Abel Coelho e a Escola Estadual Jerônimo Rosado, ambas sem atividade de alunos na manhã desta terça-feira. A expectativa é que, com a deliberação do fim da greve, as atividades retornem à normalidade de maneira integral nas escolas estaduais em Mossoró já nesta quarta. Pois é, o retorno deve acontecer nesta quarta-feira, amanhã, tudo funcionando normalmente. Ponto para os professores, para o sindicato, nesta luta, porque não há conquista sem luta. E eles souberam fazer as amarrações. Claro que houve o próprio governo sendo pressionado, aquela questão que envolveu lá a decisão na justiça, enfim, foi bater no STF, né? E vamos saber agora como é que fica a balança financeira do Rio Grande do Norte para o cumprimento destas promessas, não só neste ano de 2025, mas a sua sustentabilidade para os próximos anos. Fiquemos atentos a isto, hein? Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o professor Ulisses Reis, professor de Direito Constitucional da UFESA. Já a gente mistura política também, vamos falar da parte do direito. Mas, professor, houve uma contestação por parte da defesa dos acusados sobre a participação dos julgadores, os ministros Cristiano Zanin, o Flávio Dino e também um terceiro... É o Moraes? O Alexandre de Moraes, sim, exatamente. O principal, inclusive, o relator. E foi negada, né, a suspeição destes. Sim. Qual a sua avaliação sobre isto? Os que acusam, sendo também julgadores e ideologicamente com o seu espectro político definidos. Olha, Vonov, eu acho que a gente primeiro tem que dar uma
tentar separar um pouco aqui a sua própria pergunta, né? Que você fez primeiro, assim, a pergunta mais vocacionada ao aspecto procedimental, né? O que você acha de essas pessoas XYZ estarem julgando? Depois você ainda puxou para a parte ideológica, né? Pessoas que eventualmente têm um pensamento oposto ou favorável ao ex-presidente e seu grupo. Vamos para a primeira parte, né? É a mais difícil, inclusive, que é a questão procedimental. São três questões que a gente coloca. Primeiro, o Alexandre de Moraes, né? Supostamente, algumas defesas alegam que o Alexandre de Moraes não deveria relatar o processo nem votar nele, em vista dele ter sido o relator de casos anteriores, dele ter sido, entre aspas, aqui, vítima do que aconteceu. Eu não vejo como é que ele pode ser vítima, porque se o crime é tentativa de derrocada do Estado Democrático de Direito, né? Tentativa de golpe do Estado Democrático de Direito, a vítima não é o Alexandre de Moraes em si, e sim o Estado Democrático de Direito. Mas a gente entende pelo contexto, né, dos atritos que houve no passado entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. Isso aí eu acho que a legislação processual resolve de certa forma até simples e rápida, né? Existe uma regra que determina na legislação processual que um determinado réu, ele não pode, uma vez fixada uma relatoria de um caso, ele não pode tomar atitudes e práticas que coloquem em suspeição o seu próprio julgador. Porque senão o réu, ele iria supostamente, quando detectar que o Vonúvio vai julgar um processo dele, é só ele ir na mídia atacar o Vonúvio e ele consegue fazer com que o processo saia do gabinete do Vonúvio e vá para outra pessoa. Como o Alexandre de Moraes já era relator de várias questões que culminaram nessa ação penal desde o passado, é essa a manifestação que o Supremo vem tocando desde então acerca desse processo. Isso já foi resolvido em plenário, isso já foi resolvido também na primeira turma na semana passada. Eu acho que esse ponto aí é até fácil, né, de argumentar. Com relação à parte mais ideológica, assim, se a gente for pensar ideologicamente, o Moraes, em algum grau, está no mesmo campo, né, conservador do que o grupo do Bolsonaro. A questão é que o grupo do Bolsonaro é muito polarizado, né? E o Moraes é uma direita conservadora mais ao centro, obviamente, do que o grupo do Bolsonaro. E os outros dois. O Cristiano Zanin, em outras ações no passado, já tinha se considerado não apto para julgar ações envolvendo o Jair Bolsonaro por questões pessoais, mas dessa vez ele considerou-se apto. Ideologicamente acho que não tem o que falar, porque o Zanin, assim, ele não tem manifestações desse tipo, ele não tem falas que o demarquem ideologicamente, mas processualmente, pelo fato dele ter sido advogado do Lula em algumas causas, pelo fato de todo o contexto histórico dele, eu não vejo dificuldade em violação à legislação processual para ele participar desse julgamento. Ele nunca teve um atrito feroz, ele nunca teve uma animosidade feroz contra os réus desse processo. Eu acho que o Zanin, desses três, inclusive, é o mais tranquilo, né, de participar dessa causa, porque, pelo menos até hoje, o ministro Zanin vem se mostrando um ministro discreto, né, um ministro que fala nos autos e que não é dado a maiores manifestações extraprocessuais. O Flávio Dino, esse sim, né, de um campo ideológico oposto, pelo fato de o Supremo ser um órgão pequeno e o próprio mecanismo de escolha de ministro do Supremo envolver a nomeação presidencial, é muito comum, inclusive em outros países, que em governos sucessivos de polo ideológico diferente, a gente encontre situações em que ministros nomeados por um presidente julguem causas relacionadas a medidas postas por outros, né? Agora a gente tem um agravante aqui porque é uma ação penal. Mas poderia ser um ADI, outro tipo de ação envolvendo uma política pública também. Isso poderia ser levado em consideração. Não há impedimento na legislação processual a esse tipo de questão. O ministro Dino, ele foi nomeado e sabatinado no Senado e cumpriu todos os requisitos. Então, se a classe política o considerou apto a estar lá, sabendo do campo ideológico ao qual ele pertence, creio que esse processo também não seja um problema. O agravante é que o Dino, enquanto governador no passado, ele abriu uma queixa-crime contra o Bolsonaro. A gente pode argumentar que essa queixa-crime, que foi na época da pandemia, foi aberta em virtude de um discurso proferido pelo Bolsonaro no passado, enquanto presidente da República, e o Dino, governador de Estado, né? O mundo passou, o cenário é outro, e hoje nós temos um juiz de um lado e nós temos um réu a quem está sendo garantido amplo direito à defesa. Dito tudo isso, eu arremataria dizendo o seguinte: o julgamento no Supremo tem a grande vantagem de não ser um julgamento monocrático.
Não é o Sanin sozinho, nem o Dino sozinho, nem o Moraes sozinho que vão julgar a questão. É um colegiado. Então, eventuais dissonâncias de viés de julgamento em virtude de um posicionamento ideológico, de uma desavença, de uma malquerença, acaba se diluindo quando os votos são computados. Então, assim, eu, enquanto observador do Supremo há alguns anos e vendo já outros julgamentos polêmicos, Lava Jato, Mensalão, etc., diria a você, vamos ver o nosso telespectador, que o jogo está sendo jogado como ele sempre foi. Desde a época do Mensalão, desde a época da Lava Jato e do jeito que está sendo feito agora. Bem, vamos já para a reportagem. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte tem avançado no uso de inteligência artificial para melhorar as atividades parlamentares e acesso da população. Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o uso de uma inteligência artificial facilita a transcrição de todas as sessões legislativas e facilita a localização de qualquer tema que tenha sido abordado por um deputado. Em outra que está sendo desenvolvida, o usuário vai ter um chat com o IA para ter acesso a todas as informações relativas à Assembleia. A inteligência artificial é desenvolvida na Casa há cerca de 6 meses, agregada aos sistemas que já modernizam a Assembleia Legislativa. Antigamente, um deputado tinha um projeto de lei e que esse projeto precisava da subscrição dele por mais de um deputado, às vezes 6, 7 deputados. Imagina esse processo em papel, vai para um deputado, ele está lá, assina, volta, vai para o outro deputado. Isso às vezes demorava dias ou semanas para fazer. Hoje, no nosso processo eletrônico, o próprio deputado que gera o projeto, ele marca os deputados que querem assinatura, subscrição, manda e no mesmo instante o deputado recebe e já devolve na mesma hora. Imagina o tempo que se ganha. Eu estou dando um pequeno exemplo do todo. O desenvolvimento de sistemas para a modernização dos processos legislativos já rendeu à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte reconhecimento nacional. Primeiro, com um sistema que não diz respeito à área legislativa, mas é da área administrativa, que foi o RH. O segundo, aí sim, puramente legislativo, que é o processo legislativo eletrônico, que a gente ampliou isso para uma coisa maior, que é a atividade legislativa eletrônica da Casa, onde o processo é um módulo dessa atividade legislativa. E o terceiro, com o plenário, que a gente reformulou todo o nosso plenário, né? Plenário digital, totalmente digital. E isso foi fundamental para a Casa. É por ser referência no uso das tecnologias nos processos legislativos que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte foi convidada a sediar a primeira Conferência Internacional sobre Modernização dos Parlamentos Subnacionais. Nos dias 24 e 25 de abril, estarão aqui no Auditório Cortês Pereira representantes de legislativos estaduais e municipais de todo o Brasil e também de países como Grécia, Escócia, Estados Unidos, Reino Unido e África do Sul. A primeira oportunidade que o público nacional, as assembleias nacionais, de uma forma geral, tem de compartilhar uma conferência dessa natureza. E eu acho que o grande resultado dessa conferência vai ser o conhecimento do que está se fazendo fora e, principalmente, a possibilidade de se colaborar mutuamente com isso que está se fazendo fora. E que a nossa Assembleia, possa ser uma instituição agregadora dessas colaborações. Pois é, essa tecnologia ela vai avançar muito no parlamento, né? No legislativo, isso já é realidade na Assembleia, mas que seja realidade também nos municípios, nas câmaras municipais, isso para facilitar esse trabalho e acesso da população a todas estas informações. Bem, estou recebendo aqui a mensagem da vereadora Plúvia. Ela está dizendo o seguinte, que a audiência pública que foi aprovada hoje na Câmara de Mossoró para debater o programa Incluir, essa audiência foi confirmada na sessão de hoje para quinta-feira que vem, dia 10. No entanto, houve um acordo junto à mesa diretora para que fosse antecipada
esta audiência pública. Está confirmada agora para quarta-feira, dia 9, a partir das 3 horas da tarde. Houve essa antecipação para a participação do Ivan Baron, que é embaixador da Política Nacional de Educação Anticapacitista do MEC, Ministério da Educação. Portanto, o Ivan Baron estará aqui em Mossoró na próxima quarta-feira e vai participar também desta audiência pública. Um abraço, obrigado pela audiência, vereadora Plúvia. Bem, seguindo aqui com a nossa conversa, professor Ulisses Reis, sobre prazos. Tem calendário estabelecido no STF para o julgamento do ex-presidente Bolsonaro? Na verdade, o prazo é o que a gente chama de prazo impróprio, sabe, Fanúvio? Não tem prazos peremptórios em dias, salvo os prazos em que a defesa tem que cumprir os seus atos, como apresentar a própria peça defensória, apresentar a lista de testemunhas e coisas do tipo. Então, nessas ações penais, quem dá muito a tônica e a dinâmica de quanto tempo vai demorar em dias ou meses para se desenvolver é o relator do processo. Eu ousaria dizer que, dada a repercussão dessa situação e dados os anos em que a gente vem se arrastando com essa discussão e dada a própria natureza do caso ser muito grave e o perfil político dos envolvidos ser muito, por falta de uma expressão melhor, um pouco estridente, eu acho que o Supremo quer resolver logo isso, né? Então, creio que haverá um esforço da relatoria e dos demais ministros da primeira turma para tentar ainda esse ano, quem sabe no segundo semestre, concluir essa etapa de defesas, audiências, testemunhas, alegações finais e, finalmente, os debates para o julgamento. Então, acho que minha estimativa é outubro, novembro, mas, sendo categórico, não há prazo peremptório para isso. Professor, esse julgamento acontece pela primeira turma do STF, que é formada por 5 ministros, além de Alexandre de Moraes, que é o relator, Cristiano Zanin, que está na presidência, né? Isso. Tem também o Flávio Dino, o Luiz Fux e a Carmen Lúcia. Perfeito. Esse julgamento, ele poderá sair dessa primeira turma, que não deixa de ser um colegiado, para o pleno do STF? Foi inclusive um debate acalorado, né, em matérias preliminares da defesa. Esse julgamento está ocorrendo na primeira turma e não no pleno. Digo acalorado porque o que se está fazendo agora, julgando esse processo na primeira turma, é cumprir a jurisprudência atual do Supremo. Mas essa jurisprudência já mudou. O Supremo já julgou ações penais em turma, o Supremo já julgou ações penais em plenário e, posteriormente, voltou a julgar nas turmas. Então, para ser bem franco, não houve mudança recente na jurisprudência para resolver esse caso na turma. Apenas se seguiu como a carruagem vinha andando. Dito isso, existem caminhos no regimento interno do Supremo e na própria legislação processual penal para levar o caso para um órgão recursal maior. Porém, esses caminhos, em regra, eles dependem de haver uma divergência qualificada dentro do órgão original. Então, você citou aí muito bem os 5 ministros, né, os 4 ministros e a ministra que compõe a primeira turma. Nós precisaríamos aí ter uma divergência de no mínimo uns 2 para que, em eventual recurso, o caso fosse levado ao plenário do Supremo. Não sei se 1 ou se 2, mas uma divergência. Se isso acontecer, o caso pode ir. Se não, dificilmente ele vai ser afetado para os 11 ministros, né? Afetado é levado para os 11 ministros. Creio eu, assim, prognóstico, né? Já arriscando, e quem arrisca está sujeito a erro, mas creio eu que, no mérito, esse caso vai ser por unanimidade, porque eu acho que a primeira turma vai tentar se blindar desse tipo de estratégia. Falando sobre a parte política disso tudo, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, vai cumprir a agenda no Rio Grande do Norte, no que o PL, o Partido Liberal, que ele faz parte, da chamada Rota 22. O primeiro destino é o Rio Grande do Norte, por ser também o estado de Rogério Marinho, o senador aliado, líder da oposição no Congresso, mas ele vai percorrer o país. A gente já viu isso acontecer em agosto de 2017, quando Lula também estava sendo investigado pela Lava Jato, caso lá do Triplex, enfim, que em abril de 2018, o ex-presidente Lula foi preso. O atual presidente Lula, à época ex-presidente, foi preso também. A gente já viu isso acontecer, percorreu o país. Faz parte desse jogo também, do julgamento, envolver a sociedade, a população, em meio a tudo isso, com o discurso que muito repete o senador Rogério Marinho, de perseguição a Bolsonaro. Como é que o senhor vê essa parte política agora, de comoção e de trazer a população sobre este sentimento? Eu vejo como uma estratégia natural de defesa.
né? Assim, eu vim para cá para falar da parte jurídica e você está me pedindo para fazer um comentário político, eu vou usar aqui, mas a partir de agora a minha fala é uma fala de palpiteiro, né? Não é uma fala de analista político, porque isso eu não sou. Mas acho que faz parte da estratégia de defesa, eu acho que é, como eu estava dizendo a você antes, é o jogo sendo jogado. Porque, em certo grau, a população ela não está prestando atenção nisso, né? É óbvio que as pessoas mais cracudas no direito, especialmente na política, elas estão acompanhando, elas assistem aqui o programa, elas leem um jornal, elas vão para o noticiário nacional e coisas do tipo. Mas a população, em geral, do Brasil, ela não vai prestar atenção numa ação penal do Supremo. E o que o ex-presidente e os demais réus vão fazer a partir de agora é tocar o dedo na ferida, obviamente, e chamar o seu grupo político para reagrupar em torno de si e, eventualmente, fazer a polarização contra a instituição Supremo Tribunal Federal a partir de uma discussão do binômio perseguição ou não perseguição. Porque é óbvio que, com a saída da presidência da República, na minha visão, houve, claro, um distensionamento do ambiente político, e houve, ainda que parcial, e houve uma certa diluição do apelo popular que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha, porque o cargo, inerentemente, ele traz isso. Na hora em que ele se vê atacado pelas instituições persecutórias, pela PGR e agora no julgamento no Supremo, nada mais crível que ele vá tentar reagrupar o seu argumento de defesa, dando-lhe um contorno político também. E, para isso, nada melhor que usar os recursos do partido, né, do PL, que tem um bom orçamento em caixa, para percorrer o Brasil, especialmente naqueles estados em que ele é mais bem recebido, né? E o RN é um dos estados em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é mais bem recebido pelos predicados do Rogério Marinho, que você citou anteriormente. Professor, eleitoralmente o ex-presidente está inelegível. E, mesmo assim, ele diz que vai ser candidato ano que vem. Na sua compreensão, é possível de reverter isso ou não? Já está realmente estabelecido? Olha, Vonúvio, sendo bem franco e trabalhando com as cartas que nós temos na mesa hoje, ao meu ver, se não houver um tsunami no Brasil daqui para o ano que vem, a situação está resolvida e o Bolsonaro é inelegível. Não só por conta dessa ação penal, né? Que essa ação penal, caso ela redunde numa condenação ao fim do ano do Jair Bolsonaro, haverá apenas um aumento do tempo da inelegibilidade, porque ele está inelegível desde as condenações, no plural, no Tribunal Superior Eleitoral, no ano passado. Ao meu ver, o que o ex-presidente está costurando é uma tentativa discursiva de inflar o apelo popular contra as instituições para ver se, num arreboque aí, factual, quase revolucionário, desconstitui, via Congresso Nacional e projeto de anistia, a inelegibilidade que acomete a ele. Mas se essa anistia congressual não passar, juridicamente falando, a tentativa dele de registrar a candidatura vai se mostrar falha e ele vai ter que ser substituído por outra pessoa. Quem mais vai se beneficiar com uma possível prisão de Bolsonaro, a esquerda ou a direita? Olha, pode parecer um pouco contrafactual o que eu vou dizer agora, mas eu concordo com a leitura de que quem está mais ansioso no momento pela resolução desse caso com a condenação do Bolsonaro é o campo da direita. Porque, ao meu ver, o campo da esquerda está muito bem montado com o presidente Lula e existe aí uma discussão se ele vai ser candidato à reeleição ou não, mas se ele for, se ele não for, o campo está armado. Mas o campo da direita, desde 2023, na minha leitura, não consegue trabalhar porque tem sempre esse esqueleto no armário que fica, me perdoe a expressão, estribuchando toda vez que alguém quer aparecer, né? Então, assim, eu sei que ficou um pouco jocoso, mas se o Bolsonaro ele é condenado e se fica prego batido e ponta virada que ele não pode se candidatar, isso vai abrir margem para que a direita, que desde 2015 domina o cenário político brasileiro, se reorganize e possa apresentar o seu postulante. Eu vi uma leitura na sexta-feira de que, inclusive, foi dada autorização, isso aqui é especulação, para que o Bolsonaro passe 2025 inteiro se defendendo, fazendo carreata, promovendo os seus movimentos para se defender, mas que no fim do ano, caso ele venha mesmo a ser condenado, ele coloque, né, o seu carrinho dentro de casa e deixe o Tarcísio brilhar. Porque aí a direita vai se rearticular em torno do governador de São Paulo. E aí o jogo vai ser jogado em 2026
com o campo da esquerda e o campo da direita liderado pelo Tarcísio. Se o Bolsonaro não sair de vez desse cenário, dificilmente a direita se articula fortemente para uma eleição em 2026. Por isso que eu acho que quem ganha mais com a condenação do Bolsonaro é a direita, porque a esquerda já está lá. Professor Ulisses Reis, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político. Eu que agradeço e, como você falou no início, né? Estou sempre à disposição. Seja sempre bem-vindo. A gente vai ter que trazer aqui o professor Ulisses no final do ano e mostrar trechos dessa nossa entrevista, né? É importante isso. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Um abraço.